Peço que todos os vereadores se postem em pé, havendo o número legal dos presentes, estando em conformidade com as normas regimentais desta Casa, sob a proteção de Deus, dou por aberta a 32ª sessão ordinária neste dia 13 de setembro do ano de 2018, em nosso segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Por obséquio, queiram se sentar. Dou por aberto o pequeno expediente, peço leitura dos itens. Ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de setembro de 2018. Em discussão, a ata lida agora no pequeno expediente. Encerrada a discussão e em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item. Balancete da Câmara Municipal de Americana, referente ao mês de agosto de 2018. Comunicado da Comissão de Finanças e Orçamento. Comunicamos aos senhores vereadores que no dia 26 de setembro de 2018, quarta-feira, com início às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça Divino Salvador, número 5, será realizada audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com os representantes do Poder Executivo, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2018, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cumprimento ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. A audiência pública obedecerá ao roteiro elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento, que integra o processo administrativo CMA número 204/2018, referente aos trabalhos a serem realizados. Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, 6 de setembro de 2018. Rafael Macris, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Decreto número 12.070, de 29 de agosto de 2018, altera o decreto número 11.668, de 8 de maio de 2017, na forma que especifica. Decreto número 12.076, de 3 de setembro de 2018, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 4º da Lei número 6.118, de 19 de dezembro de 2017. Portaria número 9.296, de 3 de agosto de 2018, que desliga a servidora pública municipal. Portaria número 9.299, de 7 de agosto de 2018, constitui comitê organizador dos Jogos Escolares no Estado de São Paulo, na categoria Mirim. Portaria número 9.312, de 30 de agosto de 2018, dispõe sobre a composição do Grupo de Análise de Empreendimentos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e da outras providências. Portaria número 9.315, de 3 de setembro de 2018, que concede licença sem vencimentos à servidora pública municipal. Portaria número 9.316, de 5 de setembro de 2018. Altera a portaria número 9.299, de 7 de agosto de 2018, na forma que especifica. Portaria número 9.317, de 5 de setembro de 2018, que revoga a portaria número 7.168, de 14 de novembro de 2013. Portaria número 9.318, de 6 de setembro de 2018, que exonera a servidora comissionada. Portaria número 9.319, de 5 de setembro de 2018, que exonera a servidora pública municipal. Portaria número 9.320, de 6 de setembro de 2018, nomeia a comissão de sindicância. Ofício da Câmara Municipal de Valinhos, encaminhando cópia de propositura aprovada. Dou por encerrado o pequeno expediente. Hoje nós não temos tribuna e eu gostaria de consultar os senhores vereadores se algum vereador tem interesse em algum adiamento. Senhor presidente. Vereador Wagner Malheiros.
Eu quero solicitar o adiamento do item 8, 30 dias. Item 8, projeto de lei 91/2018, 30 dias de adiamento, a pedido do vereador Wagner Malheiros, que é autor do projeto. Vereador Léo da Padaria. Vista do item 5, senhor presidente. Em vista, item 5, projeto de decreto legislativo 41/2018. O primeiro pedido de vista, a concessão vai se fazer automática. Mais algum vereador gostaria de algum pedido de adiamento? Ninguém se manifestando. Eu dou por aberta a ordem do dia e peço que seja feita a leitura do item. Primeiro item da ordem do dia, redação final do projeto de lei número 68/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 24 da lei número 1258, de 20 de novembro de 1973, que dá nova estrutura ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, dispõe sobre taxas e outras providências. Quórum de votação, maioria absoluta, processo de votação nominal. Coloco em discussão projeto de lei 68/2018. Segue discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Queria corrigir meu... Encerrada a votação, projeto de lei 68/2018 foi aprovado. 10 votos favoráveis, 5 votos contrários. Peço leitura do próximo item. Segundo item da ordem do dia, discussão única do projeto de decreto legislativo número 38/2018, de autoria do vereador senhor Rafael Macris, que concede a medalha de mérito Ayrton Senna ao jovem Rian Victor Leite. Quórum de votação, 2/3, processo de votação nominal. Nós não temos no procedimento o parecer da Comissão de Finanças. Dessa sorte, eu consulto os vereadores Rafael Macris, doutor Otto Kinsui e professor Padre Sérgio, se eles acompanham os demais relatórios que fazem parte do expediente. Padre Sérgio, doutor Otto acompanha, Rafael acompanha, Padre Sérgio, positivo. Dessa forma, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 38/2018. A palavra ao vereador Rafael Macris. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Concessão de medalha de mérito Ayrton Senna ao jovem Ian Leite, uma pessoa que tem sido referência aí com relação à arte marcial do jiu-jitsu aqui em Americana, um jovem que superou diversas dificuldades. Aqui na exposição infantil são algumas delas aí, de família simples, de família humilde, mas que se dedica e muito à prática do jiu-jitsu aqui em Americana, que é uma das modalidades aí que trazem a maior parte de ensinamentos para a vida de um atleta, de uma série de questões aí que ele pode levar através do esporte para a sua vida pessoal.
Inclusive, infelizmente, no ano de 2017, perdeu a sua mãe. Sua mãe suicidou-se. E a partir daí, desse fato, ele começou a se dedicar mais e mais e mais pelo jiu-jitsu. Com seu grande professor Éder Wakal, acredito que alguns de vocês devam conhecê-lo. Ele veio se desenvolvendo cada vez mais e se tornando referência no estado e no país por conta de seus títulos de campeonatos de jiu-jitsu. Alguns deles, como por exemplo, campeão brasileiro de 2016, vice-campeão brasileiro em 2017, terceiro lugar no South American 2015, terceiro lugar no São Paulo Open 2016, entre outras inúmeras lutas aí, entre outros inúmeros campeonatos, nos quais ele foi campeão, vice-campeão, terceiro lugar, esteve no ranking. Por conta disso, um atleta que leva o nome da cidade americana para onde vai no estado de São Paulo, para onde vai no Brasil e para onde vai no mundo. Por conta disso, estamos aí colocando o seu nome para que possa ser apreciado aqui nessa casa e para que ele possa receber a medalha de mérito Ayrton Senna. Muito obrigado, presidente. Em discussão, projeto de decreto legislativo 38/2018. Encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis, digitem sim, vereadores contrários, digitem não. Encerrada a votação, projeto de decreto legislativo 38/2018, aprovado. 16 votos favoráveis. Próximo item. Terceiro item da ordem do dia, discussão única do projeto de decreto legislativo número 38/2018, de autoria do vereador senhor Juninho Dias, que institui a medalha do Mérito Profissional de Educação Física no município de Americana. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Nós carecemos desse projeto do parecer da Comissão de Finanças. Dessa maneira, consulto os vereadores Rafael Macris, doutor Otto Kinsui e professor Padre Sérgio, se eles acompanham os demais relatórios que compõem o presente expediente. Padre Sérgio, positivo. Vereador Rafael Macris, doutor Otto, positivo. E o vereador Rafael Macris também. Dessa maneira, eu coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 39/2018. Senhor presidente, palavra? Com a palavra, o vereador Pedro Peão. Eu queria fazer o pedido de vista desse projeto. Primeiro pedido de vista, a concessão é automática. Próximo item. Quarto item da ordem do dia, discussão única do projeto de decreto legislativo número 40/2018, de autoria da mesa diretora, que altera a redação de dispositivos do decreto legislativo número 111, de 10 de setembro de 1997, que dispõe sobre a estrutura administrativa e plano de empregos e salários da Câmara Municipal de Americana, criando a unidade de digitalização e reprografia, afeta a coordenadoria de secretaria, e a unidade de compras, licitações e contratos afeta a coordenadoria de contabilidade, finanças e orçamento, e da outras providências. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Esse projeto falta o parecer da Comissão de Finanças e a de Meio Ambiente. Então, pela Comissão de Finanças, eu consulto o vereador Rafael Macris se acompanha os demais relatórios que compõem o presente expediente. Vereador Rafael Macris, positivo. Doutor Otto Kinsui.
Vereador Dr. Otto Kinsui acompanha? Vereador Padre Sérgio, o senhor acompanha os demais? Dr. Otto, acompanha também? E pela Comissão de Meio Ambiente, o Guilherme Tiosso não se faz presente hoje, o vereador Pedro Peol e o vereador Luiz da Roda Bem, também ausente. Eu tenho que, realmente, nessa condição, vou ter que indicar o primeiro secretário, Tiago Brock, pela Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos tratando do projeto aqui, da mesa, e acompanha os demais relatórios. Perfeito. Dessa maneira, fica sanada a ausência de 2 componentes da relação do meio ambiente, da Comissão de Meio Ambiente. E assim, nós colocamos em discussão o projeto de decreto legislativo 40/2018. Gostaria de saber se algum componente da mesa diretora gostaria de falar a respeito. Então, peço autorização dos senhores vereadores para que eu possa falar a respeito. Esse projeto nasceu de uma necessidade da casa, tendo em vista algumas modificações que nós estamos fazendo no funcionamento da casa. Então, veja bem, se vocês se atentarem à exposição de motivos que nós trouxemos aqui, nós temos a seguinte situação. Com o passar do tempo, a gente foi verificando o funcionamento dessa casa carecia de algumas unidades específicas de trabalho aqui. Então, nós partimos para a unidade de digitalização e reprografia. No ano de 2018, presente, nós estamos iniciando alguma coisa que já era para ter sido trabalhado há um bom tempo, bem antes do Pedro ainda, viu, Pedro? Porque nós adquirimos um material para fazer a digitalização de documentos aqui dentro da casa há muito tempo. Treinamos um funcionário há muito tempo e não colocamos em prática. Por quê? Porque faltava-nos uma organização melhor e específica. Então, dessa maneira, estamos criando a unidade de digitalização e reprografia e nós vamos realocar funcionários de outros setores para funcionar exatamente nessa unidade específica. Bem como nós estamos concentrando a unidade de compras, licitações e contratos, que atualmente é esparsa, vamos trazer tudo para uma mesma unidade, para que possa ter uma melhor especialização do funcionário nisso daqui. Hoje estava bastante esparso e muitas vezes a gente se deparava com algumas situações que o funcionário era obrigado a ficar correndo para um lado para o outro para buscar informações. Dessa maneira, nós, buscando uma melhor especialidade do funcionário, a gente consegue atingir o objetivo de ter melhores resultados nessa ação específica, nessa atuação específica. Ok? Muito obrigado. Segue em discussão projeto de decreto legislativo 40/2018. Palavra ao vereador Pedro Peol. Só uma pergunta para o senhor. O senhor disse que vai realocar um funcionário para essa função, então não vai criar nenhum cargo esse projeto? Perfeito, não. Vai ser só remanejamento interno para atender especificamente essa situação. Segue em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores favoráveis digitem sim, vereadores contrários digitem não.
Encerrada a votação, o projeto de decreto legislativo 40/2018 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão. 15 votos. Peço leitura do próximo item. Quinto item da ordem do dia, discussão única do projeto de decreto legislativo número 41/2018, de autoria do vereador senhor Luiz da Roda Bem, que concede medalha de mérito Ayrton Senna ao senhor Miguel Estocco. É um pedido de vistas do vereador Léo da Padaria. Trata-se do primeiro pedido. Em se tratando do primeiro pedido de vista, a concessão é automática. Peço leitura do próximo item. Sexto item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 76/2018, de autoria do vereador senhor professor Padre Sérgio, que obriga restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques, food truck, ambulantes e similares autorizados pela Prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Nós, nesse projeto, não temos aqui o parecer da Comissão de Justiça. Vereador Wellington Rezende, acompanha os demais presentes? Senhor presidente, nós recebemos agora de manhã uma solicitação à CIA, que nós estamos aguardando, e chegou agora na parte da manhã, não deu tempo de juntar ao processo. Então, eu pedirei vista desse processo. E, na segunda-feira, também, junto da análise desse processo, o padre Sérgio vai estar acompanhando a comissão para estar expondo seus fatos, né, as suas decisões aí, para estarmos conversando junto. Muito obrigado. Primeiro pedido de vista, a concessão é automática também. Próximo item. Sétimo item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 80/2018, de autoria do vereador senhor Wagner Malheiros, que proíbe, no âmbito do município de Americana, a concessão de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou no ato de improbidade administrativa por agente público. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Foi apresentada e já publicada uma emenda ao projeto. Coloco em discussão o projeto de lei 80/2018 com emenda. Vereador Wagner Malheiros. Senhor presidente e demais vereadores, esse projeto de lei, ele vem, né, ao encontro do clamor da população por lisura, né, naquilo que tange ao erário público. E é um projeto simples, né? É um projeto bem simples, mas que eu creio que a eficácia do projeto, né, corrobora, né, com esse pensamento popular anticorrupção em nosso país. Né, o brasileiro não aguenta mais ser extorquido, né, na questão do erário público. E aí, nesse projeto de lei, né, que dispõe sobre... deixa eu me situar aqui, presidente, que eu fiz uma confusão aqui, tá? Enquanto isso, o senhor me dá uma parte, vereador? Sim, toda. E quero também dizer ao vereador Wagner que, a princípio, nós tínhamos dúvida do projeto, né, Wagner? Aí foi elaboradas emendas. Então, hoje, nós podemos até dizer para o vereador que terá o voto favorável. Nós temos mais tranquilidade hoje para votar esse projeto seu, que eu creio que não vai afetar em nada das empresas que já estão na cidade, e outros que quiserem aqui se situar vão ter que se adequar a isso aqui, ou não poderá ter nenhum benefício. Está certinho, Wagner? Perfeito. Parabéns pelo projeto, terá meu voto favorável. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Então, presidente, como eu estava discorrendo aqui, e me atrapalhei um pouco, né? A gente vai, com a aprovação do projeto, e caso o prefeito sancione, nós vamos proibir, né, no âmbito do município de Americana, a concessão de incentivo fiscais a empresas
que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou no ato de improbidade administrativa por agente público. Lembrando, presidente e demais vereadores, que esse caso, né, essa proibição de concessão de incentivo atinge aquelas empresas que foi condenada e transitou em julgado a sentença. Então, não cabe mais recurso, não tem o que se falar. Então, é um projeto simples, né? Mais uma vez eu repito isso, e eu peço voto dos demais colegas, né, que nós estaremos aí contribuindo no futuro, né, numa eventual situação como essa, e nós estaremos dando a parcela do nosso trabalho em relação ao combate à corrupção, né? Eu creio que todos os vereadores aqui têm essa mentalidade, esse pensamento, né? E eu peço o voto de todos os vereadores. Senhores vereadores, eu gostaria da anuência dos senhores para falar daqui, já que a emenda é de autoria deste vereador. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma emenda à ementa, justamente para adequar a ementa ao que dispõe o parágrafo único do artigo 1º, como foi bem lembrado pelo autor do projeto, o vereador Wagner Malheiros, que essa proibição atinja tão somente a empresa que, no caso, já tiver sido condenada com sentença definitiva, ou seja, onde não cabe mais como recorrer. Então, o que acontece? A alteração que nós fizemos na ementa fica com a seguinte redação, Wagner: proíbe, no âmbito do município de Americana, a concessão de incentivos fiscais a empresas que comprovadamente tenham sido condenadas com decisão judicial transitada em julgado por corrupção de qualquer espécie ou no ato de improbidade administrativa por agente público. Dessa forma, foi só uma maneira de nós adequarmos o corpo da lei à própria ementa. Porque a ementa a gente mencionava aqui envolvimento com corrupção. Em tempos de fake news é muito difícil você falar de envolvimento com qualquer coisa. Acho que, antes de tudo, nós temos que ter a certeza de que houve efetivamente essa transgressão e não existe outro meio de recurso. Ok? Muito obrigado. Segue em discussão o projeto de lei 80/2018 com emenda. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis digitem sim, vereadores contrários digitem não. Só lembrando, eu acho que o autor não tem nenhum óbice, a gente votar junto a emenda e o projeto. Então, votaremos juntos, emenda mais o projeto. Enquanto votamos aqui, gostaria de registrar uma honrosa presença do suplente vereador dessa casa, Geraldo Fanali. Encerrada a votação, o projeto de lei 80/2018 com a emenda foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão. 15 votos. Próximo item. 8º item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 91/2018, de autoria do vereador senhor Wagner Malheiros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da caderneta de vacinação infantil nos atos de matrícula e rematrícula em creches e escolas das redes de ensino público e privado.
Há um pedido de adiamento pelo prazo de 30 dias do vereador Wagner Malheiros. Peço que o vereador justifique seu pedido de adiamento. Senhor presidente, demais vereadores, a Leda, da Secretaria de Saúde, ela gostaria de, numa conversa, acrescentar algo em relação ao projeto. E também eu estou sabendo que parece que há um decreto legislativo, né, e eu quero apurar certinho sobre isso, né, embora o decreto não seja lei, então eu quero fazer esse ajuste e eu preciso desse tempo para isso. Coloco em discussão o pedido de adiamento ao projeto de lei 91/2018. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis ao adiamento proposto pelo autor do projeto, digitem sim. Os contrários, digitem não. Encerrada a votação, o adiamento por 30 dias ao projeto de lei 91/2018 foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores, 16 votos. Próximo item. Nono item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 99/2018, de autoria do vereador senhor professor Padre Sérgio, que institui no calendário oficial do município de Americana o Dia do Taekwondo. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Nós carecemos também do parecer da Comissão de Finanças. Dessa maneira, consulto o vereador Rafael Macris, doutor Otto Kinsui e o professor Padre Sérgio, se eles acompanham os demais relatórios aqui. Vereador Rafael Macris, positivo. Doutor Otto, positivo. Vereador Padre Sérgio, positivo. Dessa forma, coloco em discussão o projeto de lei 99/2018. Com a palavra, o vereador Sérgio Fioravante Alvarez, Padre Sérgio. Uma boa tarde, senhor presidente, caras vereadoras, vereadores, público aqui presente, você que está em casa. Taekwondo é uma forma de esporte e uma defesa pessoal. É a tradição oriental que veio com as várias levas de imigrantes orientais ao longo dos últimos 100 anos no nosso país. E nós fomos procurados por um grupo desse esporte que nos mostrou o valor dessa prática na defesa pessoal e no equilíbrio da vida. E ficamos sensibilizados com a sua atuação aqui na cidade Americana, no estado e no país. E aí, propomos a criação deste projeto, onde terá mais reconhecimento, terá mais possibilidades, mais oportunidades. É um projeto simples, mas que valoriza a prática desse esporte, a prática dessa autodefesa. E eu peço o voto de todos vocês para que o Taekwondo seja valorizado num projeto desta Câmara Municipal e tenha mais espaço dentro da nossa municipalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, palavra. Palavra, vereador Pedro Peol. Obrigado. Vereador Padre Sérgio,
terá meu voto favorável. Queria lembrar ao senhor que na legislatura passada, nós tínhamos um vereador aqui que parece até que ficava implicado se não fosse dele o projeto, porque é um projeto que não tem custo nenhum para a prefeitura. E valoriza, sim, o taekwondo, como o Juninho Dias tem do professor, do educador físico, nós tivemos dia do jipe, vários dias. Então, a gente valoriza. E o incentivo maior, isso aí, o Padre Sérgio, é que depois de aprovado, a gente fizesse algumas homenagens a todos os participantes da modalidade taekwondo. Como tem os eventos que eles fazem dos carros antigos, faz o dia do Fusca, o dia não sei o quê, que nós pudéssemos fazer também, ou até mesmo organizar, ou ajudar na organização, algum tipo de evento, para que seja não só no papel, o dia, a data, no calendário oficial, mas que tenha alguma atividade nessa modalidade aqui do taekwondo. Então, terá meu voto favorável. Todos os projetos desse tipo aqui, eu defendo e voto favorável também. Parte, Pedro? Sim, senhor. Taekwondo é modalidade olímpica também, né? Sim. Então, é bacana isso aí, porque também é modalidade olímpica, é importante ter incentivo, viu, Padre Sérgio? E o Taekwondo, ele veio com a imigração coreana ao Brasil. Alguns poucos chegaram nos anos 50, mas a grande imigração coreana é a partir de 1963. Né? Então, foi a partir daí que foi bastante difundido a modalidade de esporte aqui no país. E nós temos vários campeões olímpicos, né, Pedro? Sim, senhor. Isso aí. Muito obrigado, Pedro. Nada. Então, vereador Padre Sérgio, é uma, vamos dizer assim, uma simbologia, é um símbolo do dia do taekwondo, que seja feito no calendário, não sei se não vi aqui quando foi a data que o senhor pôs, ou o senhor não estipulou data ou só vai pôr no calendário o dia? Estamos, Pedro, em contato com eles e construímos juntos, né? Essa é uma data que primeira. Dia 16 de maio está marcado. O Dir acabou de me passar, o doutor Ondas também falou ali. Então, parabéns pela iniciativa. E vamos ver se nessa data, aí no mês de maio, teremos algumas atividades aí. Aí sim a prefeitura possa fazer uma parceria para que seja executado esse dia ou uma semana do taekwondo aí. Então, parabéns e terá meu voto favorável, padre. Obrigado. Segue em discussão, projeto de lei 99/2018. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Encerrada a votação, projeto de lei 99/2018, aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão, 16 votos. Próximo item. 10º item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 101/2018, de autoria do vereador senhor Juninho Dias, que institui o Dia do Profissional de Educação Física no município de Americana. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Novamente, nós temos a falta do parecer da Comissão de Finanças. Dessa forma, eu consulto o vereador Rafael Macris, o vereador Dr. Otto Kinsui e o vereador Padre Sérgio, se eles acompanham os demais relatórios que compõem o expediente desse projeto. Vereador Rafael Macris, positivo. Dr. Otto, positivo. Vereador Padre Sérgio. Vereador Padre Sérgio, positivo. Então, dessa maneira, coloco em discussão o projeto de lei 101/2018. Presidente. A palavra, vereador
PO. Como este projeto também trata do mesmo assunto que eu já pedi vista do outro projeto, eu quero pedir vista, como nós vamos ter o uso da tribuna aqui, o vereador Juninho Dias já está providenciando aí para fazer a inscrição do uso da tribuna, então eu peço vista desse também. Obrigado. Primeiro pedido de vista, a concessão é automática. Não havendo mais nenhum projeto para ser votado, dou por encerrada a ordem do dia. Senhores vereadores, eu imediatamente abro a possibilidade dos partidos que compõem Partido Verde, a presidente. legislatura que façam uso do tempo de liderança. O primeiro partido a se inscrever, o Partido Verde, o PV. Dessa maneira, passo a palavra do tempo de liderança ao vereador Pedro Peol e peço que os demais partidos se manifestem fazendo anotação junto ao primeiro secretário para o uso do tempo de liderança. Por favor, vereador Pedro Peol, fique à vontade. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras. Senhor presidente, vou usar esse tempo de liderança aqui bem rápido, só para falar de um caso que houve essa semana, que não é o primeiro. Pelo menos é o relato das mães e de algumas estagiárias, né? Todos aqui sabem, inclusive, alguns dias eu mesmo dei fiz uma moção de aplausos para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde e para a Adriana, que é coordenadora do 192, que eles elaboraram um projeto de suma importância. Então, não estou aqui para criticar a secretária, e sim para cobrar. Porque todo mundo sabe aqui que eu tenho um maior respeito pela secretária de Educação. Mas houve um fato numa EMEI, que eu não vou citar para expor a criança, muito menos a família, de agressão da diretora da escola em uma das crianças. Nesse meio termo, já apareceu mais 2 crianças, que uma das estagiárias presenciou e fez a denúncia. Então, é uma cobrança que eu vou fazer para a secretária. Vamos tomar providência. Lógico que eu quero que seja averiguado. E que, se possível, a secretária suspenda essa diretora por um período até que seja averiguado. Que, do jeito que está, não pode. 2 das 3 crianças não querem mais voltar na EMEI, com medo da diretora. Então, eu queria, senhor presidente, pedir para a secretária tomar uma providência com isso, até mesmo porque eu tenho uma filha de 2 anos. Se isso acontecesse com a minha filha, eu ia até o fim, e como eu vou até o fim. Porque se aconteceu com ela, pode acontecer com outra. Então, é um pedido que eu faço à secretária Jussara. Não conseguiu averiguar ainda, suspenda ela, então. Na dúvida, pode ser feita uma troca. Tire ela e coloque outra diretora, por enquanto. Então, é o pedido que eu faço para a secretária. Obrigado, senhor presidente. Próximo partido é o MDB, com o vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim. Peço autorização dos senhores para usar parte do tempo de liderança do MDB para dizer para vocês o seguinte: vereador Pedro Peol, a sua preocupação é a preocupação de todos nós. Então, eu posso dizer, o Wellington Rezende, que é vereador nessa casa, está a par, ele sabe, foi feito boletim de ocorrência, vai ter apuração criminal, tá, a respeito desse assunto, e também, de imediato, eu tive contato hoje com a secretária Jussara, que é bastante prestativa, bastante interessada, e ela já abriu sindicância administrativa para apurar todos os detalhes envolvendo esse episódio. Ok? Eu sou partidário da seguinte situação: seja quem for, cometer um deslize desse nível, tem que ter uma punição exemplar. Só que tem que ter o direito à defesa, seja quem for. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o vereador Kim. Muito obrigado, Kim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aqui em nome da nossa bancada, cumprimentar os organizadores do desfile 7 de setembro. Muitos vereadores lá estiveram, a população também participou. Foi um evento bastante bonito, né? Muitas apresentações, grupos organizados, foi bem bacana mesmo. Então, está de parabéns aí a organização. Lembrar também que hoje, quem puder, hoje à noite aqui no Teatro Municipal, vai ter uma apresentação dos alunos da Escola Vila Lobos, aqui no Teatro Municipal Lupe Benencassi. Quem gostar de boa música, né, vai ver aí os filhos de Americana
fazendo a sua apresentação lá, os alunos da escola Vila Lobos. Temos também uma informação interessante, que são cursos de conhecimentos gerais, matemática, português e redação, que estão sendo oferecidos gratuitamente pela Faculdade Anhanguera. Uma iniciativa bacana, fica aqui nosso cumprimento e a divulgação. Quem quiser se informar mais, entra na página do Facebook e lá terá esta informação. Tivemos também essa semana, na segunda-feira e terça-feira, na cidade de Brasília. Fomos lá numa reunião do ramo do cooperativismo habitacional brasileiro. Foi muito interessante. Ali fica ao lado do Ministério das Cidades, muito próximo. Fizemos uma incursão no Ministério das Cidades buscando aquilo que a Americana ainda guarda de benefício lá do Ministério. Visitamos vários departamentos ali do Ministério das Cidades e também aproveitamos para pedir ajuda lá para os nossos companheiros lá do gabinete do deputado Baleia Rossi, para que possa acompanhar para e passo uma série de demandas, tanto do cooperativismo brasileiro, como também dos interesses aqui da cidade americana. O pessoal foi bastante solícito, anotou as demandas que nós temos e já estão aí nos dando alguns retornos e encaminhamentos para que a gente possa cumprir. Nós recebemos hoje uma visita de horticultores aqui da cidade americana que cultivam hortas em terreno privado. É um assunto que a gente até tratou com o prefeito, com vários secretários, que nós temos aqui em Americana uma lei de incentivo às hortas comunitárias. Ou seja, o cidadão tem um terreno, se ele ceder para algum horticultor cultivar aquele terreno, que vai manter ele limpo, vai produzir alimento saudável e gerar renda para quem está precisando, ele teria um incentivo no IPTU. Num passado mais recente, fizeram uma alteração da lei que, além do desconto no IPTU, eles davam a isenção total. Isso, naquele momento crítico da cidade americana, acabou ficando paralisado, e como muitos processos naquela época eram misturados, tanto aqueles que cultivavam o terreno de uma forma correta eram beneficiados, mas também tinham aqueles que faziam de conta e acabavam recebendo o benefício. Por conta disso, a prefeitura fez um balanço, um levantamento, mas o que acontece? Aquelas famílias que realmente cultivaram tinham direito a essa isenção. E eles não receberam carnê, desculpa, presidente, e também não tinham sempre a informação de que seria concedida a isenção. O próprio prefeito nos falou isso pessoalmente, e ocorre que agora começaram a receber aí notificações de IPTU atrasado e tudo. Então, um apelo aqui que nós fazemos, e claro, o prefeito ele tem esse desejo de fazer justiça, de quem tem direito realmente ser atendido, para que ele reúna aí as peças, porque infelizmente a prefeitura é muito grande, muito dispersa, um departamento lá cuida de um pedaço, outro do outro, e não compreende, não enxerga o todo. Isso acaba dificultando, e aí um pedido ao nosso prefeito Omar, que aquele assunto das hortas lá, chame para si, reúna o secretariado e tome a decisão, prefeito. O pessoal está sendo prejudicado por isso. Obrigado. O próximo partido é o PR, com o vereador Odir Demarque. Senhor presidente e demais vereadores, eu vou ser breve no meu tempo de liderança a respeito da educação mencionado aqui pelo nosso vereador Pedro Peol. O acontecido, que está todo mundo sabendo, eu também acho que tem que investigar, eu acho que tudo tem que ser investigado,
Só que eu também acho, presidente, que tem que ser investigado a falta de professor na escola. Você vê aí criança sendo dispensada das salas de aula por falta de professores reserva. Isso vem acontecendo há muito tempo. Professores trabalhando sob pressão, também está acontecendo há muito tempo. E aí tem que ser investigado também, né? E aí você vai, quando a gente vai fazer nossas visitas nas escolas, você vê a atenção que o professor tem, a atenção que a diretora tem, quando a gente chega numa escola. Eles ficam apreensivos. Por quê? Eles têm medo que possa eles sofrer alguma pressão pelas coisas que a gente acaba visualizando. Tanto que eu gosto de ir numa escola e falo assim, fica tranquilo, eu quero ver, mas eu gosto de preservar a identidade dos professores e da diretora da escola, o fato deles ficarem com medo quando a gente vê uma falta de uma rampa, que nem está lá em cima no São Vito até hoje, está lá, não terminou a obra. Então, você vê a situação dos diretores e professoras também delicada. Então, eu acho que tudo tem que ser investigado. E, a respeito da criança que teve esse problema com a diretora, também tem que ser investigado. Obrigado, presidente. Próximo partido, PSDB, com seu líder, vereador Rafael Macris. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de ser bem breve aqui no tempo de liderança do PSDB, para destacar o trabalho aí de duas secretarias aqui da Prefeitura Municipal de Americana. A primeira delas é a Secretaria de Cultura, como já foi dito pelo vereador Kim, um excelente desfile de 7 de setembro que nós tivemos aqui na cidade, com a presença da grande maioria dos vereadores aqui. Um desfile que foi muito bacana, muito bonito e muito bom de poder estar presente num evento como esse aqui na cidade, que já é tradição aqui em Americana. Então, parabenizar a Secretaria de Cultura, parabenizar o secretário Fernando Giuliani, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da pasta. E também parabenizar os responsáveis aí, principalmente destacando o trabalho da Secretaria de Esportes aqui da cidade, através do secretário Foca, e também da dirigente regional de ensino, a Josiana, que depois de alguns percalços, aí, alguns problemas que nós tivemos com relação ao GESP, os Jogos Estaduais Escolares, nós finalmente conseguimos aí ter os jogos acontecendo na cidade. Então eles tiveram início essa semana, e as crianças aí das escolas estão participando das competições, dos campeonatos, de maneira muito saudável, muito bacana. Então, parabenizar todo o trabalho da Secretaria de Esportes envolvida nessa viabilização dos jogos, o Foca, o Nelinho, o Juliano, a Bimael, o Ricardo Hetzel, que está lá também. Enfim, todos aí envolvidos, e ficamos muito felizes em ver que os jogos realmente aconteceram aqui na cidade, estão correndo muito bem. Obrigado, presidente. Próximo partido é o PDT, o vereador Wagner Malheiros. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero fazer menção aqui de uma situação recorrente ali no Jardim Boer, né? Até o vereador Dir fez um requerimento, uma indicação, né? Em termos de solicitando mais policiamento ali na região. Senhor presidente e demais vereadores, tem acontecido quase que diariamente furtos e roubos, né? Agora deu para acontecer roubos, né? Famílias são amarradas dentro de casa, fica debaixo de mira de revólver e, infelizmente, né? Infelizmente eu estive com o capitão Takiushi, Major Takiushi, e ele mostrou essa estatística, apenas 19 ocorrências registradas ao longo desse ano que nós estamos. Isso não condiz com a realidade, né? Então, eu solicito à população do Jardim Boer que toda e qualquer ocorrência seja devidamente registrada na Polícia Civil, né? Até para o setor de inteligência da Polícia Civil averiguar essas questões,
porque o crime recorrente que tem acontecido ali está ficando cada vez mais violento, né? Uma mulher lá, uma família vizinha minha, agora tem que pagar tratamento psicológico e psiquiátrico para as crianças que ficou debaixo da mira de um revólver, né? Então eu peço aí às forças policiais, né, a nossa guarda municipal, eu estive com o diretor Marcos Guilherme, né, principalmente durante o dia, né, que ocorre esses furtos e esses roubos. Então eu peço à gloriosa Polícia Municipal, a Guarda Municipal, né, que faça ali uma ronda ostensiva, né, dá uma atenção ali para o bairro, que infelizmente está um pouco abandonado pelo poder público, né? Então, eu quero fazer essa menção. E a outra menção, presidente, eu quero falar sobre a saúde do nosso município, né? Por mais que nós vemos o esforço aí da administração, vemos o esforço do secretário Gleberson, né, Dr. Gleberson, atuante aí, né? Mas me parece que a saúde do nosso município está ficando cada vez pior, né? Será que não tem uma alternativa? Será que não tem uma saída? Eu estou acompanhando um caso, né? Eu pedi para o Dr. Gleberson um retorno, infelizmente até agora ele não me deu, né? A pessoa precisa de um cardiologista, não tem um cardiologista na rede. E ela já fez um acompanhamento, né? Chegou até ir no INCOR em São Paulo, em outras administrações, né? Outras administrações conseguiram levar ela até o INCOR, ela foi atendida, foi avaliada, foi medicada, e o INCOR enviou para o município e disse, olha, continua o seu acompanhamento, o seu tratamento lá na rede regular de saúde do seu município. E, presidente e vereadores, pasmem os senhores, 2 anos que essa mulher tenta, né, de forma renhida, um cardiologista e não acha. É uma coisa assim absurda. Então eu peço a atenção aí do secretário de saúde para atender esse caso. Eu já falei para ele sabe o que é, né? E não só esse caso, mas vários casos do nosso município, né? Senão, a única alternativa é se socorrer do Dr. Clóvis, né, que é o promotor que atua na área da saúde pública do município, né? Então, infelizmente, o cidadão no seu direito à saúde está sendo tolhido. É preciso se recorrer ao Ministério Público. Não pode isso. Isso é política pública de saúde básica que está faltando, né? Isso pode configurar uma má gestão, mas eu creio que nos próximos dias e nos próximos meses, né, a saúde irá melhorar. É isso, presidente. Obrigado. O próximo partido a fazer uso do tempo de liderança é o Partido dos Trabalhadores, o PT, com o vereador Padre Sérgio. Muito bem, senhor presidente. Semana passada eu tive uma corredeira e justamente fui chamado e aqui não estava. Mas, nesta semana, naquilo que falou o companheiro Pedro e Odir sobre a educação, nós estamos colhendo hoje as consequências do ano passado, de setembro, quando a Secretaria da Educação, de maneira impensável, irresponsável e incompetente, mandou 80 dos seus melhores professores, que alguns já estão empregados em outro município, porque depois disso fizeram concurso e estão atuando em outro município, e até em outro estado, e outros estão minguando aqui, olha, chorando, esperando, e sem ter o que fazer, porque faz parte de um desemprego enorme que aumenta a cada dia. Esses atos, a tendência é se multiplicar, principalmente no fechamento de um bimestre, principalmente no fechamento do 4º bimestre, que tem que emitir o 5º bimestre no final do ano, onde os professores chegam numa carga de estresse absurda. Então, imagina hoje
50 unidades de educação ficar sem 80 profissionais de uma hora para outra. E está aí o resultado. Pais levam filhos para a escola, para a creche, e volta para casa porque não tem o professor. Diretora cobrindo o professor. Agora, problema extrapolando o espaço da escola, indo para a justiça. E se esquece a história, se esquece o que foi feito no passado. E Kim, nós temos sim que atualizar e melhorar a questão das hortas para desempregados, para aposentados, para arrimo de família, para quem precisa, porque além de ser uma fonte de renda segura, é uma fonte de saúde, Kim, que é alimentação saudável, é alimentação que vai ao encontro de nossa população, é economia para o setor de saúde, é melhoria para o setor de educação, quem tem vitaminas e proteínas, de uma boa horta. E aqui eu quero fazer parte e a voz de um pequeno grupo de mulheres que estão contra o Bozo, né? Elas dizem o seguinte, olha, nós mulheres historicamente inferiorizadas e marginalizadas, sujeitas a toda sorte de violência e desrespeito, recusamos hoje o silêncio e a submissão, herdeiras de uma luta há muito travada por mulheres que nos antecederam. Somos aquelas que constituem a maioria do eleitorado brasileiro, ainda que subrepresentadas na política partidária. Somos aquelas que, gestando e alimentando novas vidas, defendemos o direito de todos e de todas a uma vida digna. Somos aquelas que, temendo pelas nossas vidas, pelas vidas de nossos filhos, filhas, companheiros e companheiras, diante da violência que assola e corrói a sociedade brasileira, somos contra a liberação do porte de armas, que só irá piorar o já dramático quadro atual. Somos aquelas que, recebendo salários inferiores com menor chance de contratação e progressão nos espaços de trabalho, entendemos que cabe aos governantes a semelhança do que já ocorre em muitos países, construir políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres. Somos aquelas que, vítimas de assédio, estupro, agressão e feminicídio, defendemos o direito à liberdade no exercício da vida afetiva sexual, demandando do Estado proteção e punição aos crimes contra nós cometidos. Somos aquelas que protestam contra a perseguição e a violência contra a população LGBTQ. Concluindo, senhor presidente, porque entendemos que cada ser humano tem direito a viver sua identidade de gênero e orientação sexual. Somos aquelas que insurgem contra todas as formas de racismo e xenofobia, que defendem um país racialmente mais justo e igualitário, e respeite as diferenças e valorize as ancestralidades. Somos aquelas que combatem o falso moralismo e a censura. Somos aquelas que defendem o acesso à informação e à educação sexual responsável através de livros, filmes e materiais didáticos. Somos aquelas que defendem o diálogo e a parceria com escolas, professores e professoras, na educação de nossos filhos e filhas. E quem somos? Somos 10 milhões de mulheres que numa semana criamos um grupo, numa rede social, nesse momento histórico do nosso país. Somos, nesse contexto, contra o Bozo Asno. Obrigado. Próximo partido a fazer uso do tempo de liderança é o PRP, com o vereador Wellington Guilherme Rezende.
Obrigado, senhor presidente, a todos os vereadores. Uma boa tarde a todos. Eu queria só deixar claro, Pedro, que você colocou a diretora da escola, e não é a diretora, é a coordenadora. Tá? E colocar o seguinte, essa coordenadora, eu fui lá, ela tem 40 anos de trabalho, de experiência, iribata, sem nenhum problema. Então, nós temos que tomar cuidado para não pré-julgar sem saber os fatos, ok? Porque eu acompanhei, eu vi o caos que está na escola e as professoras que defendiam a coordenadora. Então, nós temos que apurar os fatos realmente, o que aconteceu. Eu queria colocar hoje aqui, muito importante, a minha indignação também. Acabamos de ter uma reunião na SEI, e que veio e trouxe à tona alguns fatos muito importantes e relevantes à nossa cidade. Nós conseguimos, nesse primeiro momento da SEI, localizar um gasto indevido, mais de R$210 mil, por 2 servidores municipais concursados, que também tinham cargo comissionado dentro da FUSAMI. Isso é grave, e isso nós vamos passar para averiguações da assistência técnica, que incorre até uma possível improbidade administrativa, devido a pessoa cumprir o mesmo horário, com 2 cargos distintos. Isso é gravíssimo. Diante desse fato, a comissão resolveu, também junto a mim, que nós devemos ver todos os funcionários, cargos e salários de todos, para ver se tem mais casos semelhantes na FUSAMI. Então, e aonde estão cada funcionário? Isso é necessário. Isso foi determinado e definido pela comissão agora há pouco. Muito importante esse tipo de fato. A FUSAMI hoje atravessa um caos de dívidas de mais de 400% num ano só. Então, nós, com a SEI, estamos buscando realmente a verdade dos fatos. O que realmente está acontecendo? O atendimento não melhora, só piora, e o dinheiro está indo e não se sabe como. Então, só nessa primeira averiguação, nós podemos verificar esses dois casos, que, inclusive, estão sendo feitos procedimentos internos pela prefeitura. Isso não poderia ocorrer, de hipótese alguma. A pessoa trabalhar como funcionário público e ter um cargo de comissionado na FUSAMI. E trabalhar num lugar só, porque não dá para cumprir as 2 cargas. Ele é funcionário de um lugar só e recebe comissão e um salário em outro local, especialmente na FUSAMI, que gere o hospital municipal. Então, isso é inconcebível, ao meu ver, de estar ocorrendo. E nós temos que ir a fundo e verificar todo o procedimento. A questão financeira também será analisada profundamente. Como nós recebemos os documentos na segunda-feira, ainda não foi possível fazer uma verificação mais detalhada, mas sabemos que temos que verificar profundamente a questão financeira da FUSAMI também. Verificamos, a grosso modo, a quantidade de funcionários da FUSAMI, para saber quantos funcionários realmente a FUSAMI tem, onde cada um está e qual o salário de cada um. E isso é um princípio que nós temos que ver. E depois verificar a questão do dinheiro que é repassado à FUSAMI, quanto que isso significa, qual é o valor que isso significa. Então, essa é uma primeira análise que nós já fizemos, e é importantíssima essa análise. Vamos buscar mais problemas, que a gente sabe, de acordo com as recomendações do Tribunal de Contas, tem muito mais coisas para verificarmos. Então, nós estaremos seguindo um processo de acordo com as determinações, as recomendações do Tribunal de Contas, e, em cima disso, as diretrizes são traçadas para apurar esses fatos. E só nesse começo nós já apuramos essa tremenda irregularidade que não poderia ocorrer. Muito obrigado. Dessa forma, encerramos o tempo de liderança.
Eu dou por aberto o grande expediente e consulto os senhores vereadores como encaminharemos a discussão e votação dos requerimentos. Em bloco com destaque? Com destaque. Em bloco com destaque. Sugestão da vereadora Judite Batista. Senhores vereadores, nós temos aqui um pedido. A Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, Plano de Desenvolvimento Físico e Urbanístico, PDFU, requer que seja colocado na nossa pauta de hoje o requerimento 871/2018, que requer providências para que esta Casa-Lei promova audiências públicas nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Federal 10.257, 10 de junho de 2001. Ok? Então, os vereadores que assentirem, permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Aprovado, fica incluído na ordem do dia. Então, dessa forma, peço que seja feita a leitura dos itens. Requerimentos de números 854/2018 a 867/2018 e requerimento número 871/2018. Coloco em discussão o conjunto de requerimentos. Vereador Kim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Comissão Especial de Estudos, né, do Plano Diretor e PDFU vem se reunindo há vários meses e tivemos, inclusive, uma reunião hoje por conta da Prefeitura ter protocolado o projeto de lei do PDFU. Né, e como já vinha sendo estudado e planejado um encaminhamento deste trabalho assim que o projeto de lei fosse protocolado, então a comissão fez aqui no requerimento um embasamento de todo o arcabouço legal que ampara a votação, a discussão e votação de projetos dessa natureza, e, por conta disso, está sugerindo aqui duas datas para a realização das audiências públicas, que respeitariam aí o prazo previsto nas resoluções do Ministério das Cidades e também nas leis que tratam do assunto. Né? Entre uma audiência pública e outra, a gente procurou deixar um espaço de tempo que fosse possível até adotar o regramento que já é entendimento nessa casa, de que as emendas que os vereadores venham a apresentar, que elas somente possam ser apreciadas e votadas depois de submetidas à audiência pública. Então, é claro que nesse período o projeto já está disponível na casa, o ideal até seria que fosse amplamente divulgado, para quando houver a audiência pública, a sociedade civil organizada e quem mais se interessar possa tirar dúvidas e apresentar sugestões, né? Não apenas com a participação dos vereadores, mas, logicamente, com os técnicos da Prefeitura que trabalharam aí na elaboração deste projeto de lei. Então, esse é o motivo do requerimento. Evidentemente que, com o passar do tempo, a Casa, entendendo necessidade de se alterar prazos, enfim, basta uma nova apreciação de um novo requerimento, que isso poderá tranquilamente ser realizado. Mas, da forma como está sendo proposta, seria, sim, possível o encaminhamento e apreciação do projeto ainda neste ano.
É esse o motivo, presidente. Obrigado. Segue em discussão, conjunto de requerimentos. Com a palavra, a vereadora Judite Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria Giovana, eu quero destacar o requerimento 861/2018, onde eu estou fazendo um pedido sobre um redutor de velocidade na Avenida Nicolau João Abdala, próxima à entrada do CDP, Centro de Detenção Provisória. Eu fui fazer uma visita, inclusive até agradeço o Dema e o Pezão que me acompanhou lá. É o Pezão porque eu não sei o nome dele, o Dema eu sei que é Valdemar, porque ali está muito perigoso. Fui chamada pelos funcionários do CDP, porque final de semana os detentos têm a visita dos familiares, um sábado e domingo, e ali os caminhões, principalmente, descem em alta velocidade. Até cheguei a conversar com o diretor do CDP, e corre o risco de acidentes, né? As próprias viaturas que saem dali está correndo risco de, às vezes, sei lá, um atropelamento, uma pessoa que, porque a família dos detentos, eles param em frente para atravessar a avenida, porque o espaço ali é muito curto e hoje tem uma quantidade mais ou menos aproximada de 1.000 detentos no CDP. Então, é muita gente que passa por ali. E, então, eu fiz esse requerimento, mas já estou agradecendo novamente o Dema, que me acompanhou, para que seja feito o estudo lá na frente, para que tome as providências. Obrigada. Vereador Padre Sérgio. Depois nós temos o Wellington. Senhor presidente, queremos destacar no requerimento 866, que é sobre o desabastecimento no Pós-Anhanguera. Eu vim de uma cidade que não pegava água de rio, era apenas um poço artesiano para servir a cidade. E começou, nesse período de seca e com o aumento da cidade, 20.000 habitantes, precisou fazer um outro poço. Mesmo assim, não dava conta. E o que a prefeitura fazia? Fechava de manhã e abria à tarde. As famílias que tinham um depósito d'água usavam o depósito e equilibrava. As que não tinham, ficava esperando para ter água somente no período da noite. Cheguei aqui em Americana, às vezes tinha e não tinha esse problema. E me lembro, um jovem prefeito, que já foi ministro, e inclusive está lá com o Pai Eterno, o senhor Ralph Biasi, do seu partido, senhor presidente, que fez uma inovação no DAI, no período de 73 a 77, 76. Inclusive, entregava aqui água para 19 bairros da divisa, porque era muito longe, Santa Bárbara, encaminhar água para os bairros da divisa. E hoje, com todos os desenvolvimentos tecnológicos que nós temos, com toda a evolução que nós temos, como que pode, nesse mês de setembro, faltar por 3 vezes água no Pós-Anhanguera? E ainda enganando a população, porque a água era para retornar e foi anunciado em jornal na terça-feira de manhã e terça-feira à tarde não tinha chegado a água ainda. Foi quando nós recebemos um grupo de moradores e fizemos esse requerimento. Então, nós precisamos cuidar da cidade. A prefeitura não é para acumular dinheiro, como acumulou mais de 20 milhões no final do ano passado e em junho desse ano mais de 60 milhões. É para investir no cidadão, é para investir nos serviços da cidade, seja o bom serviço nas redes de água e esgoto, de educação, de saúde, de moradia, de hortas comunitárias, com que foi o caloroso debate de hoje.
É para isso. A prefeitura não é uma empresa que acumula lucro. A prefeitura tem que ter gestão, planejamento, organização. E, assim, a população eleva a representatividade do prefeito. É o que não está acontecendo. Um jornal publicou que hoje a publicidade caiu para 23,5%. E o senhor Omar e seus secretários não estão enxergando isso? Pelo amor de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Wellington Rezende. Obrigado, senhor presidente. Meu requerimento é o 867. Eu venho perguntar nesse requerimento sobre informações da reforma EMEI Carandá. A EMEI Carandá, só para os senhores terem informação, ela foi assinado o contrato de reforma em maio, foi assinada a ordem de serviço em junho, as crianças saíram em agosto, e eu fui lá anteontem e nada de reforma. E o contrato prevê 90 dias para a execução de R$300 mil para a reforma. A minha pergunta é, como... Eu quero informações sobre a programação disso, porque, pelo que eu vejo, a empresa não começou, ninguém cobrou, as crianças estão sendo deslocadas para 2 outras escolas, que os pais têm que levar, e a reforma não vai ficar pronta em novembro, para começar. Programação é 0, não se tem programação em nada. Isso é uma escola? Eu estou com outros 4 contratos para fiscalizar, que eu não fui ver ainda, que está na mesma linha, mesma coisa. Espera aí, se você contrata uma empresa para fazer um serviço naquele mês, programado para receber daqui 90 dias, e quem leva a multa, quem não faz? Ou quem leva a multa, quem não paga? É isso a questão. Quem tem que pagar agora, quem está pagando o problema é os alunos e os pais, que tem que transformar. O problema na EMEI, onde a professora, que agora há pouco Pedro Paul citou, é o mesmo problema. Houve uma reforma numa escola, no EMEI, as crianças foram aglomeradas em outra escola, olha os transtornos que dão. É o mesmo problema, outro contrato que também não está sendo cumprido. Gente, secretária, pelo amor de Deus, não é possível não ter programação para nada. A senhora, me desculpe, precisa mudar de ramo, porque secretário não está servindo. A senhora, como programação, não tem nada, as escolas estão um caos. Meu, falta professor, a professora não foi ela que bateu, não sei, mas a coisa está muito mal contada. Eu fui lá e achei estranho que a história não passou para a diretora, não passou para a professora da sala, quer dizer, ninguém sabia do problema, só a estagiária e os pais, mas ninguém sabia na escola. Espera aí, que história estranha é essa? E a escola está aglomerada de crianças que estão vindo de outra escola, porque a escola era para estar em reforma e não tem um material, não tem ninguém trabalhando. Secretária, pelo amor de Deus... Eu encontrei com a senhora ontem lá, a senhora, em vez de ir lá apoiar o professor, conversar, a senhora vai lá fazer outra coisa, reclamar e xingar o coitado da professora, que eu sei que a senhora faz pressão em cima para denigrir o professor. O coitado do professor nem está sabendo, chorando o tempo todo, a escola transtornada com essa situação. Eu fiquei inconformado. Em vez de dar apoio e tentar auxiliar a boa convivência entre pais e professores e alunos, e isso não está sendo feito. Não está sendo feito. Os pais entraram com um BO contra a professora entrou com um BO contra a pessoa que pôs um vídeo, a tia que pôs um vídeo na internet. Olha a questão judicial da situação. E o transtorno dentro da escola. Uma parte, vereador. Pois não, pode falar, Aldir. Realmente, vereador, os professores, desde coordenador, diretores, estão trabalhando sob pressão. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Se a gente for analisar, vem vindo há anos aí, depois que... Há um ano já que a gente vem batendo na mesma tecla com essa secretária, e vem acontecendo isso. Então, aí, se você vai lá conversar com os professores, você vê que eles estão tensos. Eles não conseguem dar aula, eles estão tensos.
Porque eles sabem que se eles abrirem a boca com a gente, eles vão ser punidos. É nítido o que está acontecendo. É nítido, vereador. Você está certíssimo nas suas colocações. Outra coisa, eu fui na Curió ontem também. A Curió teve 9 a 12 crianças fora da escola dispensada por falta de professores. Vocês sabem por quê? Porque estava programado a falta de 4 professores numa escola, Padre Sérgio. 4. Eles iam faltar, certo? Aí, no dia anterior, foi programada a substituição. Quando foi no dia, né, que foi ontem, 2 não puderam ir. Uma não foi porque a escola dela tinha falta, ela tinha que substituir na escola dela. A outra, o filho ficou doente. Quem que substituiu? A diretora da escola. Ela teve que dar aula porque não tinha quem substituísse. E, para completar, ontem a secretária dela, que também auxilia na questão burocrática da escola, faltou também. Ficou maravilhoso. Quer dizer, ontem estava um caos completo. E aí você vai culpar quem? A diretora da escola? Diretora da escola? Tinha uma professora chorando lá. Eu fiquei horrorizado, senhora secretária. Horrorizado. Por quê? A professora chorando porque ela pedia licença-prêmio para cuidar do marido que tinha feito cirurgia. E deixaram nas costas da diretora a decisão se ela liberava ou não. Mas olha o e-mail. Olha, se você liberar a professora, não vai ter substituta. Quer dizer, a diretora tem que ficar com aquela carga. Se eu liberar, eu fico sem professor. Se eu não liberar, a coitada fica sem cuidar do marido. Espera aí. Olha que situação que está isso. Por favor, veja realmente quem precisa. A professora estava na minha frente chorando, porque o marido estava doente, tinha feito uma cirurgia, ela estava pedindo a licença-prêmio, que é direito dela, para cuidar do marido. E fez um requerimento, ninguém respondeu, e ela aguardando, e chegou para a professora, a diretora a decisão. A diretora que tem que decidir, não é a RH, é a diretora da escola. É um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, nós precisamos tomar uma providência urgente. Continua a discussão dos requerimentos. Continua a discussão dos requerimentos. Encerrada a votação e a discussão. Os favoráveis digitem. Você vai fazer uso da palavra? Já está encerrado agora. Sim, só um minutinho, por favor. Só que dentro da minha colocação, eu estou pedindo aqui que os vereadores assinem uma convocação da secretária de Educação para poder fazer isso. Obrigado. Eu ia pedir já para você concluir, que já tinha encerrado, para você poder falar no pinga-fogo. Então, encerrada a discussão e votação. Os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Encerrada a votação, foram 14 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em discussão, conjunto de moções? Em discussão, conjunto de moções? Encerrada a discussão, em votação. Os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Encerrada a votação, foram quantos votos? 12 votos favoráveis e nenhum contrário.
As moções de pesar, independente de votação, serão encaminhadas às famílias. As indicações serão encaminhadas à Prefeitura e fará a distribuição. Como faremos aqui o tempo de pinga-fogo? Quantos minutos? 3 minutos, 3 minutos do pinga-fogo. Então, venceu 3 minutos. O primeiro vereador é o vereador Pedro Peol. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, vou usar meu tempo de pinga-fogo aqui somente para registrar nessa casa aqui que essa semana houve uma reunião do deputado Chico Sardelli, o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, junto com o pessoal da CPFL. E falar para o Thiago Martins que acho que valeu o requerimento que você fez, viu, Thiago? E o projeto que você vai apresentar aí para cobrar a CPFL. Porque eles vêm aqui, tomam nosso dinheiro, levam nosso dinheiro e não dão nada em contrapartida. Pelo menos agora, em torno aí de uns 10 dias, começa a limpeza dos aguapé, Léo. Você vai poder pôr o jet ski na água de novo. Então, parabéns ao secretário Odair Dias, parabéns ao deputado Chico Sardelli, e vamos cobrar para que a CPFL execute do começo ao fim. Não fazer igual antes. Põe a máquina lá 2, 3 dias e tira. Começa, tem que ter um começo, meio e fim. Então, parabéns ao deputado Chico Sardelli, parabéns ao secretário de Meio Ambiente, e nós vamos ficar de olho na CPFL. Obrigado, presidente. Próximo vereador, o Wellington Rezende. Eu vou aguardar o Wellington. Obrigado, Thiago. Como eu falei no meu Facebook, eu vou colocar aqui as reivindicações das pessoas que nos mandam solicitações e reclamações. Então, a Tainá Ruiz, cadê as vacinas dos nossos bebês? Temos muito que ir nas cidades vizinhas vacinar nossos filhos? Cadê? Solange Alves, que nossos filhos voltem a ter direito à educação de qualidade, que nossos professores possam trabalhar com satisfação, amor e qualidade para desempenhar seu trabalho. José Carlos Cardoso. Caro vereador, a grande prioridade do Executivo é a instalação de radares para arrecadação de multas. Por que, então, não investir este dinheiro arrecadando para melhorar as sinalizações em frente às creches e escolas públicas em Americana, que também é um caos e coloca em risco a segurança de nossas crianças. Andréa Chibata. Eu queria pedir para iluminar a rua da escola Ana Maria, no Jardim Brasil. A rua por onde as crianças saem é uma escuridão só. A rua principal por onde os alunos vão embora a pé também é. É uma que passa pela Pet Mania e sai na Avenida Antônio Centurione Boé. Vivi Godoy. Só estão embelezando a Americana por causa que logo terá eleição, né? Mas a Americana continua a mesma. Nem falta tudo, principalmente a saúde, que começa e para pela metade. Águida Santos Clodoaldo Francisco. A saúde está uma vergonha. Precisamos de ortopedista, cirurgião, uma UTI infantil. Mais medicação nos postos de saúde. E as consultas são demoradas por não ter especialistas. Muito obrigado. Vereador Tiago Brock abriu mão. Vereador Juninho Dias abriu mão. Vereadora Maria Giovana Fortunato abriu mão. Vereador Kim abriu mão.
Vereador Guilherme Tiosso, não presente. Vereador Luiz da Roda Bem, ausente. Vereador Rafael Macris, abriu mão. Vereador Dr. Otto Kinsui, abriu mão. Vereador Tiago Martins, abriu mão. Não abriu mão. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras vereadores, dois assuntos, senhor presidente. Primeiro, Pedro citou aqui a reunião que, inclusive, o vereador Léo da Padaria, acho que estava junto, Léo? Você acompanhou a reunião? O vereador Léo, junto com o secretário de Meio Ambiente, junto com o deputado estadual Chico Sardelli, tiveram na reunião na CPFL falando a respeito da represa do Salto Grande. Nós que fomos da comissão do acompanhamento da represa, tivemos em várias cidades, correndo atrás de melhorias, né, Wellington, a respeito da represa, e tem solução, mas é igual o Pedro comentou, vieram com resposta agora da CPFL, que vão fazer algo pela represa. Mas eu espero que isso não fique somente na reunião, que isso realmente comece a acontecer, que a empresa realmente vire os olhos para a represa, que é da onde ela utiliza, da onde ela faz ali a compota, e que realmente começa a dar jeito nesses aguapés, porque isso nos preocupa. Já ouvimos uma matéria na imprensa hoje dizendo que o Ministério Público já está questionando o que vai acontecer, a hora que o aguapé descer a comporta, se não vai parar no Rio, se não vai parar em Barra Bonita, se não vai parar. Então, isso nos preocupa, que a partir do momento que começa a arrumar a solução, já começa a aparecer obstáculo também. Então, que a empresa realmente leve a sério, faça esse papel e que devagarinho volte a acontecer a limpeza da represa do Salto Grande, que a gente tanto espera. Para finalizar, senhores vereadores, gostaria só de registrar aqui que hoje faz 64 dias que eu solicitei o conserto de uma calçada na Casa da Criança do Jaguari. 64 dias, já fez 2 meses, a calçada ainda continua na entrada do portão. Graças a Deus, nesses 64 dias, nenhuma criança torceu o pé, nenhuma criança machucou ainda. Vamos torcer que não aconteça até a Secretaria de Educação ir lá e arrumar essa calçada. Não é falta de falar, estamos falando semanalmente, já conversamos com N funcionários lá, já falamos, já ficou de ver, estão aguardando orçamento, estão esperando o orçamento. Infelizmente, 64 dias não conseguiu pegar os orçamentos ainda. Vamos torcer que nada animal aconteça até eles conseguirem executar esse serviço, que eu acho que deve ser de grande dificuldade, serviço muito complicado, um por um, mais ou menos, o buraco na entrada do portão da Casa da Criança. É só mais esse registro. Muito obrigado e boa tarde a todos. Vereadora Judite. Senhor presidente, vereadores, vereadora, hoje eu estou muito feliz. Até que, enfim, graças ao meu bom Deus, ao nosso bom Deus, foi reaberto o poço do CAIC. Então, sim, foi. O Léo me confundiu aqui. Hoje de manhã, o prefeito esteve lá comigo, né, falando com a população. Então, a gente estava vendo, várias vezes eu divulguei aqui a dificuldade daqueles idosos com carrinho de feira, vindo no Pague Menos, que já pertence a Santa Bárbara, buscar água. Graças a Deus acabou. Então, eu agradeço muito o prefeito, agradeço o diretor, o Zápia, e que Deus abençoe a todos, e eu espero que a população ali fique feliz. Eu acredito que já estão felizes, de acordo com aqueles que estavam lá ontem à tarde, hoje de manhã, e vai favorecer todos. Obrigada. Vereador Malheiros, abriu mão. Vereador Walter Amado, abriu mão. Vereador Odir Demarque, abriu mão.
Marcelo Mesh. Abriu mão. Vereador Léo da Padaria vai falar. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras. Somos uma Câmara nova, renovada pelas urnas. Essa população que votou na gente espera de nós uma postura diferente daquela velha política. Querem seriedade, compromisso com a coisa pública. E nós precisamos mesmo abandonar os velhos hábitos na política. Deixar de falar mal dos outros e falar mais sobre o que está de fato, tem feito, já é um bom começo. É muito ruim quando alguém vai no quintal da gente ficar falando mal da gente. Isso é uma coisa tão triste que a gente custa acreditar. Mas acontece, presidente, infelizmente acontece todos os dias. Ainda mais na política, onde tem gente que dorme, acorda, volta a dormir e volta a acordar só pensando no voto. O voto foi o que nos trouxe aqui, realmente. Mas nos trouxe para a gente trabalhar em favor da população, não para fazer fofoca. Podemos e devemos mostrar aos outros o que fazemos, o que estamos lutando e pretendemos fazer. Mas não devemos ficar pelos cantos falando mal dos demais. Essa é apenas uma reflexão aí para todos os colegas aqui, que eu usei aqui no tempo de liderança. Obrigado, senhor presidente. Vereador Padre Sérgio. Eu não abro mão. Mas, Léo, falando dos votos da nossa presença aqui, ontem à noite esteve presente aqui a Câmara Jovem, com os alunos da Escola Martinho Beluco, lá da Praia Azul, e deram um show aqui, olha. Está gravado aí, eu quero, Clóvis, a fita. A fita não, a gravação, certo? Você entendeu, né? E foi uma garotada que disputava o telefone. Ou melhor, o microfone, né? Elencar os problemas de segurança, de saúde, de educação, de lazer, de integração da Praia Azul ao todo da cidade, de luta contra os preconceitos, contra a discriminação, de busca de investimentos, de geração de renda para aquela região. Então, fiquei muito contente com os alunos da Escola Martinho Beluco, que ontem usaram esse espaço nosso aqui na Câmara Jovem. E parabéns a esse projeto da Câmara que tem que ser sempre incentivado, né? E sobre a crise social que nós estamos vendo aí, brigas entre escolas, armas na cabeça de pessoas, que nem foi falado hoje aqui, desemprego. Gente, depois do golpe, são 2 Uruguais de pessoas que estão abaixo da linha da miséria, que voltaram, saíram e voltaram. Lembrando que a população do Uruguai é um pouco mais de 3 milhões de pessoas. E a represa que o PO estava dizendo aí, espero que não seja só agora, porque é campanha eleitoral, porque, olha, tem o Tanquã lá em Piracicaba e tem a represa de Barra Bonita, que se abrir as comportas, se a CPFL abrir as comportas aqui, o Aguapé vai vazar e vai parar ou em Piracicaba ou em Barra Bonita. Então, tem que ser um trabalho bem feito, como pedia São Francisco de Assis. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, né? E quero também dizer aqui que um frei dominicano nos fala do valor da fé e política. A fé e a política se destinam ao mesmo objetivo, realizar o projeto de Deus na história. A vivência da fé é necessariamente política. A fé é um dom que vem de Deus, através da igreja, da comunidade, dos que creem. A política é uma ferramenta que exige aprendizado. Concluindo, senhor presidente.
Uma política contrária aos direitos do povo faz da fé uma expressão de uma religião, ópio do povo. A política é autônoma, não depende da fé. A fé e a política são instâncias diferentes que completam na prática da vida. A fé é tratada na igreja, onde é celebrada, anunciada e refletida. A política é tratada nos movimentos populares, sindicais, nos partidos, que assumem os direitos dos oprimidos. Não devemos confundir a esfera da explicação religiosa da fé, a igreja com as esferas da política. Embora diferentes, são complementares. A fé cristã contém valores que criticam e norteiam a atividade política. A política é tanto mais popular quanto mais gente se encontra ligado na luta do povo. A fé é tanto mais evangélica quanto mais a gente se liga a Deus, ao Deus da vida através da comunidade cristã. Meu irmão Frei Beto escreveu esses 10 mandamentos. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu gostaria de agradecer a compreensão de todos, que vereadores e assessores que estão se privando de usar o estacionamento interno durante esse período eleitoral com os carros adesivados. O pessoal está ajudando a gente, está estacionando lá fora. Tudo por quê? Porque a gente não quer que, de repente, o próprio vereador que é candidato ou o candidato que ele defenda possa ter alguma dor de cabeça na justiça eleitoral. Porque, volto a repetir, existem posicionamentos divergentes no tocante à utilização do espaço público enquanto estacionamento de prédios públicos. Então, muito obrigado a todos que estão colaborando, estão ajudando aí, porque é alguma coisa que reverte positivamente para todos. Ok? Eu gostaria de ressaltar, acrescentando o que o Kim já teve a oportunidade de mencionar, o desfile de 7 de setembro, um momento de civismo muito bonito. A gente viu quantas pessoas vieram assistir e se posicionar de uma maneira tão bonita, tão democrática, tão importante para todos nós. A gente vê ressurgir esse sentimento de amor à pátria, nesse momento importante que é o 7 de setembro. É evidente que muita gente tenta explorar isso de outra maneira e tudo mais, mas pouco importa. O que importa é que a grande maioria está sentindo e está se manifestando com referência a esse apego à nossa nação. Outra coisa que eu gostaria de lembrar aos senhores, ontem eu estive no tiro de guerra junto com alguns vereadores, Rafael Macris, nós tivemos lá o Odir Demarque, nós tivemos o Walter, Pedrinho Peol. Pedrinho Peol é impossível de deixar de lembrar. Foi um atirador bastante ativo. E o que a gente assistiu lá foi outro momento também de encantamento com o civismo, né, Pedro Peol? A formatura dos atiradores foi impecável. O trabalho que é desenvolvido ali, Kim, é um trabalho fantástico, é muito bonito da gente ver, e como que o general comandante do militar do Sudeste, que esteve aqui com a gente, inclusive almoçou com a gente, né? Ele estava elogiando o tiro de guerra da Americana, elogiando a parceria que a Americana tem, a tradição que a Americana tem, viu, Malheiros, de acolher o tiro de guerra e dar suporte para o tiro de guerra da Americana. Foi realmente bastante emocionante para todos nós aquela comemoração. Foi gostoso estar ali presente. Então, nós temos boas, não é só coisas ruins para ressaltar da nossa cidade, nós temos muitas coisas boas. E é bom de vez em quando a gente lembrar que nós temos coisas boas também. As pessoas vão ficando muito amarguradas, achando que só tem defeito, só coisa ruim. E a gente precisa contrabalancear um pouquinho isso. As pessoas vão entender que a Americana é uma cidade muito boa mesmo. Então, dessa maneira, não tendo mais
ninguém para o pinga-fogo. Dou por encerrado o grande expediente. Peço que todos os vereadores se postem em pé, sob a proteção de Deus. Encerro a presente sessão e convoco todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 20 de setembro, às 14 horas. Muito boa tarde a todos.